Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso Deus. Que Deus possa te abençoar de uma forma plena e abundante na manhã e ao longo de todo esse dia de quarta-feira. Há uma declaração do profeta Abacuque muito interessante. No seu capítulo 3, verso 2, ele diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Escute isso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse versículo de Abacuque, de forma superficial, talvez nós não tenhamos uma compreensão do que ele está tratando, do problema enfrentado, do porquê que ele fala estas coisas. Mas a verdade é que ao longo dos anos de ministério que eu tenho vivido, eu tenho experimentado muitos momentos em que eu tenho que lidar com pessoas que foram tão avivadas, tão renovadas, tão cheias de Deus, e de repente, por um motivo ou outro, acabaram deixando a Deus, acabaram se esfriando, acabaram abandonando o reino de Deus. Não são mais as mesmas de anos atrás. Então, o que eu percebi é que à medida que elas foram caminhando com Deus e enfrentando as dificuldades que a vida sempre nos oferece, e isso, independente de sermos cristãos ou não, a vida sempre vai nos propor dificuldades, vai colocar diante de nós lutas, obstáculos, problemas, isso faz parte da caminhada. Estas pessoas acabaram se decepcionando, não souberam lidar com as perseguições, não souberam lidar com os distratores que o inferno coloca ou colocou ao longo de sua jornada, e tantas outras coisas que acabaram por roubar a atenção, a alegria e a felicidade dessas pessoas. Elas foram sendo dominadas pela frieza, por pecadinhos que aos olhos delas pareciam pecadinhos, por exemplo, e que as levou a perder o foco, as fez perder toda a alegria nas coisas de Deus. E o fato é que os seus corações se esfriou. E elas deixaram de amar a obra de Deus, o reino de Deus, a igreja do Senhor, e acabaram por deixar Cristo e a Deus de lado. Então, há uma verdade neste versículo que Abacuque nos traz. Ele fala de corações que ao longo da caminhada foram se esfriando, foram sendo esfriados pelas lutas, pelas provações, pelos problemas e que precisam novamente de um avivamento. Então, da mesma maneira que Deus avivou os corações nos dias do profeta Abacuque e no passado derramando o seu espírito, Deus deseja fazer ainda hoje. Quem sabe você é uma destas pessoas que tem estado frio em relação às coisas de Deus. Quem sabe por que você se decepcionou com pessoas, com homens, com igrejas. O fato é que você se esfriou e você se distanciou. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que há um caminho de volta, que há um caminho que nós podemos fazer para voltarmos a termos os nossos corações cheios da presença de Deus. Um coração aquecido novamente. Deus pode e quer nos avivar outra vez. Ele quer. Ele é o fogo que aquece os nossos corações. E Ele pode fazer isso. Ele é o Espírito Santo de Deus. Então, o seu amor, Ele quer novamente que queime em nossos corações. Ele quer alegrar a nossa vida com a sua presença novamente. Para que venhamos experimentar algo novo. Quem sabe enquanto eu falo aqui com você, você é uma dessas pessoas que não fala ainda, quem sabe não saiu da igreja, mas seu coração está frio, a sua vida cristã está fria.
Você já não é mais o mesmo, você já não sente mais a mesma alegria, o mesmo prazer que você tinha nas coisas de Deus. Você não tem mais vontade de ir ao culto, as coisas do mundo já te atraem mais do que as coisas de Deus. Você tem muito mais alegria e prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Talvez você não tenha coragem de assumir, não tenha coragem de falar, mas o fato é que o teu coração já não está mais ardendo ou queimando pela presença de Deus. Mas hoje cabe a você, cabe a nós buscarmos novamente este renovo. Deus quer realizar este renovo na sua vida. Só que para que sejamos renovados, escute isto. Você precisa desejar. Você precisa buscá-lo de todo o teu coração, intensamente. Esta não é uma questão que depende de mim, mas depende exclusivamente de você. É uma responsabilidade pessoal, individual e intransferível. É você que deve procurar sondar o teu coração nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está com você e Ele vai te ajudar nisso. Saber onde foi que você caiu, onde foi que você deixou de amar a Deus, onde foi que você se desviou dos propósitos de Deus para a tua vida, onde é que foi que você foi atraído pelas coisas do mundo e se esqueceu das coisas do Senhor. Saber onde nós perdemos a alegria de servir a Deus. Onde foi que você perdeu a alegria de estar na casa de Deus. Onde foi que o seu coração se esfriou. E voltar, queridos, ao início de tudo. Apocalipse fala de voltarmos ao primeiro amor. Esta é a proposta de Deus. Havia uma canção do Rebanhão que dizia isso: quero voltar ao início de tudo, rever meus princípios, meus conceitos e meus valores. Sabe, queridos, porque senão nós não vamos conseguir viver uma vida avivada, cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida abençoada. Quantas pessoas estão vivendo uma vida medíocre, uma fé rasa, dominados pelo pecado, escravizados pelo pecado, que é totalmente o contrário da vontade de Deus para as suas vidas. Porque Deus manda nos enchermos com o seu Espírito. Lá em Efésios ele fala isso. Deus tem uma vida abundante para nós, uma vida plena, uma vida frutífera. E muitos estão aí frios. Quantas pessoas que você conhece que outrora serviam a Deus, eram envolvidas com o reino de Deus, com as coisas do Senhor, hoje estão afastadas. Algumas dominadas pelo vício da bebida, das drogas, da pornografia, da prostituição, dominados pelo pecado e não conseguem se levantar mais. Pessoas que outrora você via que estavam na casa de Deus e viviam uma vida plena no Senhor, mas que aos poucos, sem perceber, foram sendo tiradas da presença de Deus pelos problemas, pelas tentações e pelo pecado. E foram se esfriando e acharam que era normal. E essa é a estratégia mais terrível que o diabo usa. Tentar esfriar o coração do cristão cada dia um pouquinho, de forma que ele não perceba, mas que ele vai sendo esfriado. Quando ele menos perceber, ele já está totalmente apagado na presença de Deus. Então não importa se o seu coração se esfriou e o porquê foi que ele se esfriou. O que importa é se você está disposto a voltar-se para Deus nesta manhã e buscá-lo de todo o coração. Arrepender-se, buscar uma vida plena em Deus novamente. Porque só assim você vai viver tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida. Deus fala para a igreja de Laodiceia que por ela ser morna, Deus a vomitaria de sua boca. Porque ela não era nem fria e nem quente, mas por ser morna, Deus a rejeitou. Deus disse: antes fosse fria do que ser morna. Porque aquele que é morno não é nem uma coisa e nem outra. Então, busque a Deus nesta manhã. Se você está se sentindo assim, Deus quer te renovar nesta manhã. Faça essa oração comigo. Querido Deus, perdoa-me pelos meus pecados. Perdoa-me pelas minhas transgressões. Perdoa-me porque eu permiti
que o inimigo fosse esfriando o meu coração aos poucos, sem que eu percebesse. Mas nesta manhã eu te confesso os meus pecados e te peço mais uma vez, como Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra na minha vida. Restaura a minha vida. Restaura em mim os teus planos. Restaura em mim a sua vontade. Restaura em mim os teus propósitos. Assim eu oro, ó Deus, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus te abençoe de uma forma muito poderosa nesta manhã e ao longo de todo o dia, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.